Olá, eu sou o professor Carlos Holanda e irei hoje dar início à nossa primeira aula de Biologia. Um bom estudo a todos e um bom aprendizado. Primeiramente, irei fazer uma leitura rápida do slide e em seguida irei comentar. Portanto, vamos para o primeiro slide. A biologia é também uma ciência que estuda a vida nos seus variados meios e níveis. Aquele que se profissionaliza nessa área de conhecimento é denominado biólogo. Desse modo, a biologia como ciência analisa a vida em seus mais diversos aspectos, dando importância à compreensão, por exemplo, de como se dá o funcionamento dos organismos vivos, o envolvimento relacionado com esses seres vivos, com o meio e o seu processo evolutivo. Com base em toda essa complexidade, o estudo da biologia se caracteriza nas seguintes sub-áreas, como biologia celular, ecologia, paleontologia, anatomia, fisiologia e evolução. Temos aqui uma notinha de rodapé falando sobre a paleontologia. O que significa? Ciência que estuda as formas de vida existentes em períodos geológicos passados a partir dos seus fósseis. Então vamos entender de uma forma mais didática o significado da palavra biologia. Então a biologia significa bio, vida, e logia significa estudo, ou seja, a biologia é o estudo da vida. O estudo da vida na sua cadeia de desenvolvimento, que inclui seres vivos de todas as espécies, animais, peixes, o ser humano, plantas e etc. A paleontologia é a ciência que vai estudar restos de animais, de plantas, que no passado se fossilizaram e é utilizado por essa ciência para identificar esses organismos que existiram no passado, ampliando cada vez mais o desenvolvimento científico na biologia. Então, ampliando aqui o conceito de biologia. Essa palavra, biologia, possui origem da terminologia grega, bios, a qual já havia falado atrás, que significa vida, e logos, que quer dizer estudo. Em todo caso, podemos afirmar que o termo biologia significa o estudo da vida. Então, quando vocês se depararem com essa palavra, biologia, ela significa o estudo da vida, a vida em todos os seus sentidos, que envolve todo o planeta, que envolve todo o meio ambiente, a biodiversidade, a vida como um todo. Então, nesse outro ponto, o que a biologia busca estudar? Como o próprio nome já enfatiza, a biologia busca estudar a vida em suas diversas áreas. Sua análise inclui desde organismos microscópicos até os grandes seres vivos de nosso planeta. Estudando-os em seus diferentes níveis relacionados à vida do planeta, no terreno de estudo da biologia, o estudo dos seres vivos configura-se desde o nível molecular até mesmo as ligações interativas que ocorrem entre as diversas espécies de vida no globo terrestre. Quando nos aprofundamos nesse estudo científico, passamos a compreender com maior exatidão como funciona e como é o corpo dos seres vivos, incluindo, inclusive, o nosso próprio corpo, e passamos a perceber com maior clareza como os seres vivos interagem uns com os outros no meio em que habitam. Então, gente, é importante compreender que a biologia ela vai estudar não só os seres vivos na sua organização, mas também vai estudar os seres vivos desde a sua parte microscópica,
para poder identificar como eles funcionam. É importante salientar que, na realidade atual, diante da quarentena e da pandemia relacionada ao vírus, que é o Covid-19, existe uma gama de cientistas no mundo todo estudando, utilizando a biologia para tentar identificar os malefícios desse vírus e na tentativa de descobrir uma vacina para tentar imunizar. Então, esse estudo científico, ele só é capaz através do estudo da biologia. Importante salientar isso diante da nossa realidade. Então, ficou claro aqui nesse slide para que serve a biologia e qual o estudo e qual a importância da biologia para a vida como um todo, incluindo, todos os seres vivos, não esquecer disso. Por outro lado, também seremos capazes de perceber o processo dessas transformações com o passar do tempo e como essas mudanças acabam, de alguma forma, garantindo a sobrevivência das espécies de um modo geral e de como essas formas de mecanismos evolutivos funcionam nos dias de hoje. Estudar a biologia é de grande relevância para o entendimento de como funciona a vida relacionado aos seres vivos, podendo compreender, como exemplo, como impedir e prevenir enfermidades. Com esse conhecimento, é possível realizar previsões relacionadas sobre a vida do ser humano e as outras espécies em nosso planeta, e como a atitude do ser humano pode impactar na vida de todo o ecossistema e a sua própria vida. Pois bem, o entendimento da biologia não é só para a gente entender como funciona a condição de vida no planeta, mas é também uma forma para a gente nos educar e entender de como agir, de como atuar no meio ambiente, buscando a prevenção da vida e a manutenção da natureza num sentido de respeito dessa natureza, no sentido de compreender como ocorrem as infecções, como ocorrem os impactos na natureza, no ecossistema, no meio ambiente como um todo, visando não só a compreensão, o entendimento, mas também a necessidade de preservar a vida do planeta como um todo. Acredito que foi claro aqui essa parte. Então, as áreas estudadas pela biologia. A biologia é um campo científico complexo e que aponta uma série de áreas de estudo. Em seguida, iremos analisar algum desses meios estudados pela biologia. De forma simplificada, temos uma série de áreas que servem como objeto de estudo da biologia. Anatomia. Qual o objetivo da anatomia? Seu estudo está realizado nas estruturas dos seres vivos, ou seja, como esses seres vivos são construídos. Por exemplo, o ser humano, nós somos constituídos de ossos, Então nós somos todo montado de carne e osso. Então a nossa anatomia e de outros seres vivos, a biologia também vai estudar. A biofísica estuda os processos físicos que ocorrem nos seres vivos, ou seja, como é que se dá essa forma nos seres vivos. Biologia celular está relacionada ao estudo das células, ou seja, não só as células animais, mas também as células vegetais, ressaltando que as plantas também são consideradas seres vivos. A biologia molecular, o seu objeto de estudo está focado nas interações bioquímicas que ocorrem nas células, ou seja, como é que se dá a química e esse processo dentro da molécula, como é que ela se desenvolve, como é que ela dá o condicionamento da célula viver e da célula montar todo o seu desenvolvimento e gerar energia e condicionamento para os seres vivos, incluindo homens, os outros animais e as plantas. Então, a biologia molecular tem esse foco, tem esse estudo relacionado à bioquímica das células. Aí nós temos a bioquímica,
é o estudo responsável pela análise das reações químicas que ocorrem nos organismos vivos. Ou seja, dependendo daquilo que você analisa, ou daquilo que você toca, ou daquilo que você ingere, isso passa a ter uma reação química no seu organismo. Não só no seu organismo, como também determinados pesticidas ou algum tipo de remédio que é utilizado para colocar em plantas, ou até mesmo colocado em enfermidades. Essa parte da ciência vai analisar qual a reação em cadeia que ocorre nos seres vivos, inclusive nos organismos, vivos, sempre ressaltando que inclui plantas e animais. Aí nós temos a botânica, tem como objeto de estudo as plantas. Então a botânica é uma parte da biologia muito interessante também, que vai discutir sobre o funcionamento das plantas, as espécies de plantas, os tipos de planta nas diversas regiões do planeta. Aí nós temos a ecologia, seu foco de estudo é a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente em que vive. Então a ecologia, ela relaciona o meio ambiente, toda a sua diversidade, incluindo a vivência desse meio ambiente interagindo uns com os outros. E depois a gente vai aprofundar mais. Aí nós temos a embriologia. Seu estudo, o seu foco de estudo enfatiza o desenvolvimento embrionário dos seres vivos. Aqui a gente vai estudar os embriões, de como eles se formam, de como eles se constituem na condição dos seres vivos. Aí nós temos também uma outra área da biologia conhecida como evolução. O seu foco de estudo é conhecer e buscar compreender as mudanças que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo. Ou seja, como um determinado ser vivo conseguiu se adaptar a uma determinada situação, a uma determinada complexidade do planeta e conseguiu chegar e perpetuar sua espécie. Isso a gente estuda na biologia como condição evolutiva. Aí nós temos a fisiologia, estuda o funcionamento do corpo dos seres vivos, a relação do corpo, de como ele consegue vivenciar e se adaptar, e de como é o seu funcionamento. Aí nós temos a genética, seu objetivo é estudar os mecanismos da hereditariedade, ou seja, a condição genética que se dá de nascimento de um para outros seres vivos, incluindo animais e o próprio ser humano, sendo que o ser humano também é um animal, só que é um animal da condição racional, diferente dos outros animais que são irracionais. Ou seja, animal racional porque nós pensamos, nós temos a faculdade de refletir, de construir e de elaborar, e de pensar sobre algo. Aí nós temos a histologia, seu objeto de estudo enfatiza os tecidos, a condição, a formação dos músculos e a junção deles no nosso corpo. Aí nós temos a imunologia, que estuda o sistema imunológico, que é também muito atual essa parte da ciência, porque se você tem um sistema imunológico bem preparado, então você tem a probabilidade maior de estar mais imune, ou seja, de não sofrer impactos de determinadas enfermidades, porque o vírus ele consegue se adaptar melhor, todos os vírus, em todas as épocas da história da humanidade, ele consegue se inserir com maior capacidade quando tem um corpo mais fragilizado, uma saúde mais fragilizada, como os cientistas chamam de vulnerável. Então, se você tem um sistema imunológico baixo, se você não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, não procura ter uma mentalidade, uma sanidade mental mais equilibrada, então o seu sistema imunológico ele baixa e você passa a ter portas abertas para uma série de doenças.
gripes, o próprio coronavírus na nossa atualidade, entre outros vírus. Então é muito importante essa questão da importância com a imunidade do corpo, incluindo também a prática de exercícios físicos, que isso fortalece também e muito a questão da nossa imunidade. Ou seja, o que seria a imunidade? É um corpo sadio, resistente, né, a qualquer tipo de doença. E que essa resistência se dá a partir de todos esses cuidados com a saúde, com a alimentação, exercícios físicos, entre outros. Aí nós temos aqui a microbiologia, estudo o terreno dos micro-organismos relacionado aos vírus e bactérias. Então a microbiologia, né, ela vai estudar essa parte considerada invisível aos nossos olhos, utilizando equipamentos de alta tecnologia da nossa era do século XXI, na tentativa de descobrir e de estudar não só vírus, mas também bactérias. Sabendo que o nosso corpo também tem bactérias, mas algumas bactérias são importantes, porque essas bactérias elas combatem outros vírus. E a partir do conhecimento que se tem hoje em ciência, com base em outras situações que a humanidade já viveu, o ser humano conseguiu criar tecnologias mais avançadas e ter um estudo mais embasado, mais seguro e mais, pode-se dizer que, com maior segurança em relação às bactérias e os vírus, que foram cada vez mais sofrendo mutações e se espalhando a nível mundo. Situação atual, por exemplo, do novo vírus, né, coronavírus, que está sendo estudado por essa parte, né, da biologia, que é a microbiologia, na tentativa de barrar os impactos do vírus na humanidade, que é um grande desafio e que esses cientistas, eles têm um grande desafio na mão, um grande desafio. Então nós temos também a zoologia, que o próprio nome já dá para perceber, né? Seu objetivo é estudar os animais, ou seja, todos os animais relacionados à sua vivência, o seu comportamento, a sua condição na natureza, a sua adaptação, sabendo que eles não estão separados da natureza em relação ao ser humano. Nós somos seres humanos, nós vivemos na natureza, nós dependemos da natureza, mas muitos levados pela ganância, levados pela a visão do lucro e muitas vezes só do pensamento de se dar bem, a gente acaba esquecendo que vivemos na natureza e que por viver na natureza é necessário ter um cuidado com a natureza, porque o impacto na natureza também é um impacto não só nas plantas, nos rios, nos peixes, mas também em todos os animais. É um efeito dominó. Então a importância da biologia, de conhecer essa outra parte de fundamental importância, que é a zoologia, que representa o estudo dos animais. Então nós temos aqui os conceitos relacionados à biologia. O curso ligado às ciências biológicas é também conhecido como biologia, ou ciências biológicas, ou ciências biologia. É o curso apontado para quem almeja ser biólogo. Esse curso é destinado para a modalidade de bacharelado e licenciatura e tem a duração de 4 anos. Na condição de licenciatura, o futuro profissional terá estreita relação com as matérias da biologia e também com matérias direcionadas à educação como forma de ensino, políticas educacionais e didática. No final da disciplina, o profissional obterá aptidão para poder ministrar aulas de ciências e também biologia para o ensino fundamental e o ensino médio na condição devida. Então aqui apresentando a biologia, essa ciência, a biologia, vocês perceberam que há uma região de áreas, né, que pode ser estudado dentro dessa disciplina. Então é importante também compreender que
aquele que busca não só estudar, mas no futuro talvez, dependendo da escolha do vestibular ou no Enem, se você escolher estudar a biologia, você vai perceber que há uma série de aspectos dentro da biologia que pode ser importante para o seu estudo. A medicina, por exemplo, aquele que pretende fazer medicina tem que conhecer profundamente as áreas da biologia. E quem pretende estudar a biologia para ensinar, para ser professor, ele pode também optar ou no campo do bacharelado, que é justamente pesquisas na área da biologia, e também no campo da licenciatura, que está relacionado àquele profissional que vai lecionar, não só na universidade, depois de fazer um curso de 4 anos, como também ele pode exercer a profissão na área de ensino fundamental e ensino médio. Mas para isso ele precisa se profissionalizar na área, tendo todo o conhecimento da ciência de biologia. Então, você como aluno, é importante ter o conhecimento não só de como se dá a profissão e de como se dá a importância de conhecer a biologia para a vida, a medicina, a relação social como um todo. Então, é relevante afirmar que o licenciado, ou seja, aquele que estuda para dar aula de biologia, pode realizar um registro no Conselho de Biologia de sua região e trabalhar como biólogo. Então, ele é uma pessoa especialista no estudo da biologia. Então, ele pode, na sua região, trabalhar como biólogo. Na condição de bacharelado, ou seja, de pesquisador, ele vai realizar pesquisas na área da biologia, que bacharel ou bacharelado está relacionado à condição de pesquisador. Então, esse futuro profissional não estudará disciplinas com foco na educação. Não obterá, portanto, condição para atuar como professor do ensino médio e fundamental. Por quê? Porque ele é um bacharelado, ele não é o licenciado. O bacharel em biologia, ele vai apenas atuar na pesquisa de biologia. Diferentemente do profissional da licenciatura. O licenciado é aquele que vai atuar como professor em biologia, diferente do bacharel. Então, gente, é importante entender que a finalização do curso, esse profissional só poderá atuar como biólogo, se ele for bacharelado. E se ele for licenciado, ele pode atuar como professor, dando aula, como eu estou fazendo aqui agora. Então, nesse sentido, só poderá atuar depois que realizar o registro no Conselho de Biologia de sua região. Então, se você é um biólogo, você pode se registrar no Conselho de Biologia da sua área, que você mora. Nessas duas condições do curso, o futuro profissional estudará as disciplinas focadas para a área de análise e atuação do biólogo. A grade possui variações de uma universidade para outra. Portanto, a grande parte das instituições de ensino aponta as devidas disciplinas em várias áreas, Aí nós temos aqui a anatomia humana, que a gente falou nos slides anteriores. Nós temos a anatomia comparada, relacionado à bioestatística. Você vai ver a questão da estatística, do que está acontecendo, o gráfico de uma epidemia ou da enfermidade em determinados pontos. Aí nós temos a ecologia, na qual a gente já falou, que estuda sobre o meio ambiente, os seres vivos, os animais, as plantas e o próprio ser humano, que ele também está incluído nessa questão da natureza, do meio ambiente. Aí nós temos a embriologia, ele também pode escolher. É importante ressaltar que cada tema desse é de profunda análise, é muita coisa para se estudar. Então, geralmente, o pesquisador escolhe uma área para estudar, E com o tempo, quando ele se adaptar com aquela área que ele estudou, por exemplo, a botânica, a ecologia ou qualquer uma dessas áreas, quando ele tiver ciência e segurança
dessa que ele já estudou, ele parte para outra. E nós temos a estatística, nós temos a evolução, nós temos a física, a fisiologia animal, aí nós temos a fisiologia vegetal, que é a forma das plantas, de como se dá o formato fisiológico das plantas, né? Que a biologia não vai estudar só a fisionomia, a fisiologia animal, ela vai estudar também a fisiologia vegetal. Aí nós temos a genética, né? A gente vai identificar, por exemplo, o genoma humano. O genoma humano é um só. Então o ser humano, ele vai gerar um ser humano. O macaco, ele vai gerar um macaco. O tigre, ele vai gerar um tigre, né? Então nós temos também a geologia, que é a parte que vai estudar as outras áreas da natureza. Aí nós temos a histologia, aí nós temos a imunologia, a gente acabou de também relatar em outros slides. Nós temos a microbiologia, a morfologia vegetal, a morfologia, aí nós temos o vegetal, a paleontologia, a parasitologia, está relacionada a parasitas. Aí nós temos também o sistema vegetal, plantas, entre outros, a zoologia, os invertebrados e vertebrados. Então, o que seriam os invertebrados? Os invertebrados seriam aqueles seres vivos que não é composto de ossos. É chamado de invertebrados. E os vertebrados são aqueles que são compostos de ossos. Por exemplo, o ser humano, o cão, o tigre, né? O peixe, é composto de ossos. Aí nós temos aqui o biólogo, né? Como ele pode atuar? Ele pode atuar nas seguintes áreas. Para o biólogo poder atuar profissionalmente, deve registrar-se no Conselho Regional de Biologia, recapitulando aqui, da região em que vive. O Conselho determina que o profissional da biologia poderá atuar nas determinadas áreas. Aí nós temos meio ambiente, aí nós temos a biodiversidade, que está relacionada a todos os seres vivos, plantas, animais, bactérias e a biodiversidade. Então esse profissional poderá trabalhar em diversas sub-áreas, como a bioética, controle de vetores e pragas, o ecoturismo, educação ambiental, gestão ambiental, licenciamento ambiental, saneamento básico, mudanças climáticas, entre outros. É importante salientar, gente, que a biologia ela também foi fundamental, e ainda é fundamental, até mesmo para entender como é que funcionam as questões de saneamento básico. Porque ao longo da história foi identificado que o maior impacto das epidemias que já aconteceu na história, inclusive a peste bubônica, a varíola, o ebola e agora o próprio coronavírus, ele também, esses vírus oportunistas, eles conseguem se disseminar maior quando não há um cuidado, quando não há um saneamento, quando não há um respeito e um cuidado higiênico com os alimentos, animais. Então essa condição de viver seres humanos e animais tudo muito próximo do outro, sem ter a higienização, isso é muito perigoso para a proliferação de doenças, que inclusive foi o caso que aconteceu na China, né? A questão do coronavírus, um estudo que foi feito se deu e constatou que foi devido à falta de higienização, devido à proliferação de animais, legumes, naquela região de Wuhan, na China, e que proliferou o vírus. Então isso não é de hoje, isso já vem de longas datas, né? Então é importante que o biólogo ele também tenha a necessidade de atuar nessas diversas áreas. Inclusive no século passado, a gente teve aqui, não só no Brasil, como no mundo todo, a conhecida gripe espanhola. E a gripe espanhola, ela matou aproximadamente 100 milhões de pessoas.
E teve um presidente aqui no Brasil, conhecido como Rodrigues Alves, em 1918, ele criou uma campanha que objetivava tratar e cuidar não só do saneamento básico, como também das pessoas, utilizando inclusive especialistas como o próprio médico Oswaldo Cruz, que ficou muito conhecido, na tentativa de criar uma mobilidade mais segura e também cuidar do saneamento básico, né? A questão de esgoto a céu aberto, criando ruas mais organizadas e também se preocupando na criação de uma vacina para combater as pestes que existiam naquele momento aqui no Brasil, inclusive a varíola, a peste bubônica e a própria gripe espanhola. Só aqui no Brasil, segundo os dados, chegou a dizimar, chegou a matar 300 mil pessoas. Então isso demonstra a importância da biologia e do estudo científico no combate a essas doenças, essas epidemias. Então nós temos também aqui a questão da saúde, né, que está relacionada a tudo isso. O profissional poderá fazer atuação em aconselhamento genético, análises clínicas, a própria bioética, a saúde pública, a reprodução humana assistida, perícia, biologia forense, entre outros. Então, nós temos aqui a chamada bioética, que é um ponto importante de a gente discutir. Então, o que seria a bioética? É justamente a discussão para saber se determinados testes podem ser utilizados ou não. Porque dentro da engenharia, da ciência e da biologia, também existe uma ética. É para existir uma ética. Se você é um profissional de uma determinada área da medicina ou de qualquer área da ciência, você não pode, por ter um determinado conhecimento daquela ciência, achar que pode fazer testes de todos os tipos, sem consultar a população e sem consultar as autoridades. Porque se não houver uma ética, um respeito com o próprio manejo da ciência, isso pode trazer calamidades, atrocidades e aberrações no campo científico, colocando em risco não só a humanidade, como as espécies e o planeta como um todo. Então, uma importância nessa área de estudo, focando não só as pesquisas, mas também a ética, né? Aí nós temos aqui uma nota de rodapé que faz uma referência sobre bioética, biologia e ética. Aí, estudo dos problemas de implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. A biologia abrange questões como utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas das pesquisas e de práticas no campo da genética e etc. Então, perceberam aí, né? Então, a bioética vai discutir se uma pessoa pode abortar, se deve abortar, se não aborta. Aí vai gerar uma série de debates, uma série de análises, porque querendo ou não, é vida, é uma vida que está em formação. E o próprio aborto, ele provoca danos na saúde, né? Aí tem também uma série de colocações que vai ser discutida no objetivo de entender se faz ou se não faz. Por exemplo, a eutanásia é justamente a discussão se uma pessoa está em coma há tantos dias, vai ser discutido com a família e com a junta médica se aquela pessoa desliga ou não desliga da UTI, se ela estiver em coma. Então é uma discussão muito séria, muito delicada, porque se trata de vida. Então a biologia relacionada à condição ética tem esse objetivo, para ter responsabilidade com a ciência e utilizar da melhor forma na tentativa de salvar vidas. Esse é o objetivo da ciência, esse é o objetivo ético que deve ter cada profissional. Aí temos também a questão dos vetores. O que significa os vetores?
Os vetores estão relacionados ao controle de vetores em saúde pública, que engloba uma série de metodologias para limitar ou eliminar insetos ou outros artrópodes que transmitem patógenos causadores de doenças. O controle vetorial pode ser dividido principalmente em controle biológico, mecânico ou ambiental e químico. Então, existe também um cuidado na utilização de certos pesticidas, na tentativa de controlar esses artrópodes e outros insetos, no objetivo não só de combater os patógenos, que são as patologias, ou seja, doenças causadas por determinados insetos, doenças de Chagas, entre outros. Então, há um cuidado, não só biológico, mas também um cuidado ambiental, para não disseminar de forma irresponsável um determinado remédio químico, para impedir a proliferação de doença por intermédio de animais, insetos, inclusive. Então, a biotecnologia e produção. Aqui nesse slide a gente vai ver que o biólogo ele poderá fazer atuação nas áreas de bioinformática, biologia molecular, a biossegurança, cultura de células e tecidos, engenharia genética, melhoramento genético e etc. Então é importante perceber que dentro dessa biotecnologia, que é justamente, perceba que a importância, é justamente a biologia com a junção da tecnologia. Ou seja, não é mais aquela biologia tradicional, somente o homem e a natureza e os animais como um todo. É a biologia científica sendo incorporada com os descobrimentos tecnológicos, ou seja, a biotecnologia. Vamos dar um exemplo. Hoje é possível fazer um mapeamento genético e descobrir até que tipo de doenças você poderá ter no futuro. Por meio da tecnologia é mapeado a sua condição genética, por meio dessa ciência engenhosa, identificar possíveis doenças que você terá no futuro. Ou até mesmo entender e até procurar, por meio dessa biotecnologia, retardar possíveis doenças, gerando que uma segurança no organismo vivo, não só do ser humano, como também de plantas e outros animais. Então, o entendimento da cultura das células, de como ela funciona, de como eu posso trabalhar numa célula cientificamente e fazer com que essa célula se fortaleça, entender de como essa célula processa na condição de combater vírus e de se recuperar, de se regenerar de uma enfermidade maior, de uma enfermidade que venha saturar, ou seja, danificar uma determinada célula, um determinado tecido, que o tecido também ele é composto de células. Então essa engenharia genética ela tem como benefício também o melhoramento genético. Aí eu gosto de trazer para a história, na época do nazismo sendo liderado por Adolf Hitler, na Alemanha nazista, isso na Primeira Guerra Mundial, e que depois isso foi se discutindo mais, era discutido a possibilidade de criar uma genética mais aperfeiçoada. Só que essa genética aperfeiçoada, ela tinha um objetivo antiético, ela tinha um objetivo de excluir determinadas pessoas e criar uma espécie de super-homem, de ser humano, sendo que isso provocou uma série de teorias que condicionou a perseguição de pessoas, porque o objetivo da nação e da ciência do nazismo era criar uma engenharia genética de aperfeiçoar um tipo de ser humano e a partir daí esse ser humano impor para todos os outros a sua forma de ser, a sua forma de agir e a sua forma condicionada a uma ciência.
fato que provocou um genocídio de pessoas naquela região e em outras áreas da Europa, e que foi combatido pelo mundo todo, que é o nazifascismo. Então é muito perigoso a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas é perigoso no sentido de querer levar esse conhecimento para a dominação, né? Para a exploração de pessoas. Então, por isso, a condição de ter uma ética e um respeito dentro de qualquer ciência, não só no campo da biologia. Então, hoje é possível você estudar a biologia e discutir até que ponto a ciência pode chegar. Aí nós temos aqui a cor da profissão da biologia, né? Porque toda profissão ela tem seu símbolo. Então foi criado a cor da profissão do símbolo. Então o símbolo do biólogo, quando vocês fizeram uma pesquisa aí, em vídeos ou até mesmo na internet ou livros, então vocês vão identificar que a cor do biólogo, o brochinho, né, que identifica o profissional da biologia, assim como o médico, o professor, da história, da geografia. Então o símbolo da biologia é possível observar a estrutura do DNA. Então vai ter um formatozinho da estrutura do DNA que forma um espermatozoide em sua base, né? O espermatozoide aqui, no caso, ele representa a semente da vida, a semente de formação daquilo que gera a vida. Então esse espermatozoide está fecundo o óvulo, né, que é o círculo azul, isso formando o símbolo e dando origem a uma vida nova. As folhas representam a evolução e o progresso. Então toda profissão tem o seu símbolo. E esse símbolo da biologia, ele foi muito bem elaborado, tentando atender a biologia na sua simbologia geral, incluindo a vida, como essa vida se dá, como ela se forma e como ela chega ao seu ápice, que é uma representação de evolução e também de progresso. Aí eu queria deixar aqui um exemplo para vocês das nossas atividades. A questão 1, por exemplo, elabora um resumo da primeira parte do texto para reflexão e debate. Isso você vai poder fazer no próprio caderno. Como a gente não vai estar em sala de aula, que a gente está mantendo essa aula à distância, mas você pode fazer uma pesquisa e resumir no seu próprio caderno, fazendo essa reflexão da primeira parte do texto do slide sobre a biologia, e depois você pode escrever numa parte que vai ser dada para colocar as atividades sobre essa questão. Você coloca a pergunta e coloca a sua resposta, que é para eu poder analisar depois. O ponto 2, você vai explicar sobre a origem da palavra biologia. Você vai rever novamente, que a gente estudou que biologia está relacionado ao estudo da vida. A biologia relaciona não só o ser humano, mas com todos os animais, plantas, bactérias e outros seres vivos, né? Tanto da parte terrena como da parte aquática. Então você vai rever essa palavra, pode ser em dicionário, pode ser em livro didático, pode ser em livros mesmo elaborados por cientistas da biologia, ou até mesmo a própria internet, e você vai dar o seu parecer sobre a origem da palavra biologia, e colocando também o que você acha, quais foram os motivos dessa palavra que te chamou mais atenção, dando aí um suporte maior para o seu aprendizado. Porque o objetivo de toda aula não é só o aluno escutar a aula, é o aluno entender e depois escrever para poder fixar melhor o conhecimento. Então, na questão 3, pede também que você faça um resumo sobre aquilo que a biologia estuda. Então, recapitulando, vocês perceberam que durante a leitura e os comentários e a fala do slide, a gente falou muito sobre
os aspectos estudados pela biologia, que é desde o corpo humano, as plantas, os animais e etc. Questão 4. Para que serve o estudo da biologia? Então você vai analisar que a biologia ela serve não só para compreender como a vida existe no planeta, você vai estudar também que a biologia ela tem uma relação não só com os animais, mas também com as plantas, e como se dá o funcionamento de cada ser vivo. Então você vai entender a biologia também na questão da comunidade, da sociedade, do meio ambiente, a questão da higienização, a questão de como viver em sociedade relacionado aos seres vivos, a questão do cuidado com a saúde, a questão do cuidado com você, o seu corpo e o meio em que você está inserido, seja a sua casa. Quando fala de meio ambiente, não é só a floresta, não é só os rios e os mares. Quando se fala de meio ambiente, quando se fala de biologia, nós estamos inserindo o todo, porque todos estão incluídos na natureza, todos fazem parte desse meio. Então, estudar áreas da biologia, essas áreas da biologia também estarão focadas em vários aspectos, não só da estrutura anatômica do corpo, mas também da saúde, da condição ambiental, de como se dá esse ambiente, de como se vive nesse ambiente. Então essa questão 6 aqui eu não elaborei, não tem problema, vamos pular para a questão 7. E a questão 7 coloca a seguinte evidência, né? Qual o objetivo de estudo da anatomia? Então você vai fazer de novo uma recapitulação, vai voltar. Também pode pesquisar em outras áreas, né? O slide aqui ele é um suporte, mas não é só o slide, você pode pesquisar também em outras áreas, porque hoje nós temos a tecnologia e ela amplia muito essa capacidade de pesquisa, e isso é muito importante. Então, qual o objetivo do estudo da anatomia? Para que ela serve, né? Então, você vai estudar essa condição no objetivo de entender como lidar, como se forma e de como é condicionada essa questão da anatomia, não só do ser humano, como também dos animais como um todo. O ser humano, por exemplo, ele é bípede, a sua capacidade de se locomover, de andar na natureza, no meio que ele está inserido, é com os 2 pés. Aí você vai entender que a anatomia e o formato muscular e ósseo e anatômico dos animais já tem um diferencial dos outros animais. Dependendo da condição que ele está inserido, né, ele tem uma formação diferente. Então, é importante não só ler, mas também buscar entender e compreender de fato todos esses pontos, para que você não faça somente uma atividade visando tirar somente uma nota, mas a questão do aprendizado, isso é de fundamental importância. Aí nós temos aqui a questão, a 8ª questão, você vai analisar qual é o objeto de estudo da biofísica, qual é o objetivo desse conceito, né? Bio está relacionado à vida e física está relacionado à condição física, não só de plantas, animais e etc. Então, gente, só fazendo aqui uma pequena revisão do que a gente acabou de perceber nesse slide, é interessante que você perceba que a biologia ela não é um estudo simples, é um estudo complexo. O que é um estudo complexo? Quando se fala de complexidade, está relacionado a uma série de teorias, a uma série de estudos. Por isso que se diz que é complexo. É complexo porque ela é científica. Ela não se explica apenas por um único ponto.
A biologia ela é estudada de forma aprofundada e, com base no seu estudo, ela se ramifica para várias áreas do conhecimento. É tanto que, quando se estuda ecologia, biodiversidade, animais, a própria condição anatômica, a própria condição relacionada ao meio ambiente, a poluição, tudo isso está relacionado ao estudo da biologia. E a própria palavra como um todo, biologia significa estudo da vida. Então, a palavra biologia, que vem do grego, que quer dizer bio, e logia, que quer dizer estudo, está relacionado ao conhecimento da vida como um todo. Então é importante que vocês compreendam toda essa importância. Eu sou um pouco repetitivo na minha fala, mas a repetição é importante, porque quando o aluno vê, ele esquece. Quando o aluno escuta, ele entende. E quando o aluno faz, ele aprende. Então, não pode ficar preso somente ao slide, somente a reflexão e a exposição da aula dada pelo professor. É importante que, diante dessa disciplina, não só dessa disciplina, como das demais disciplinas, se coloque não só a questão de você perceber a aula, compreender a aula, mas também de aprender de verdade. Porque compreender é uma coisa e aprender é outra. Então a palavra biologia, vocês vão escutar muito no decorrer dessas 10 aulas. Biologia está relacionado ao estudo da vida em sociedade. Então nós estamos agora finalizando o nosso slide e desejo a vocês novamente uma nova, mais um estudo, né? Um estudo a mais, que não deixa de ser um estudo a mais, e que a gente se encontre nas próximas aulas, com objetivos maiores, com vontade. Essa quarentena vai passar, vai demorar um pouco, acredito eu, porque diante do que já aconteceu na história, não foi rápido, mas a ciência, inclusive a biologia, a microbiologia, estão estudando com o objetivo de tentar amenizar e trazer uma vacina para poder coibir o vírus e a gente voltar à vida, ao nosso normal. Então, quero dizer mais uma vez, boa sorte e até a nossa próxima